meu guerreiro, fala minha guerreira, professora Virgínia Paulino de volta para mais uma aula de matemática e vamos falar agora de múltiplos e divisores, que é um dos assuntos aí que pode cair na sua prova dentro de conjuntos numéricos, tá? Então, ó, vamos começar falando de múltiplos. E aí, depois que falarmos de múltiplos e divisores, vamos falar de MMC e MDC, porque existem algumas questõezinhas, os probleminhas que resolvemos utilizando MMC ou MDC, beleza? Então, vamos falar aqui, ó, de múltiplos. Então, você tem que saber que múltiplo de um número é sempre o resultado dele por uma multiplicação com outro número. Então, múltiplos vem de multiplicação. Por exemplo, se eu pego aqui, ó, o número 10 e eu quero saber quem são os múltiplos de 10, aí eu vou verificar quem são os números que multiplicados por 10 geram resultado. Então, por exemplo, se eu fizer 10 vezes 0, vai dar 0. E lembra, ó, o 0 é sempre o primeiro múltiplo de qualquer número, tá? Então, múltiplo 10 vezes 0 vai dar 0, aí 10 vezes 1 vai dar 10, 10 vezes 2, 20. E aí você vai sempre, ó, de 10 em 10, 30, 40 e assim por diante. Outro exemplo, se eu quero saber quem são os múltiplos de 15, por exemplo, aí, ó, começa sempre pelo 0. Por quê? Porque eu posso multiplicar qualquer número por 0 e obter a resposta. Então, 15 vezes 0, 0. Aí, 15 vezes 1, 15. 15 vezes 2, 30. E assim vai, ó, sucessivamente, beleza? E aí, imagine mais um exemplo aqui, que eu quero encontrar os múltiplos de 13. Eu quero encontrar os múltiplos de 13. Lembra, é só você pegar o 13 e ir multiplicando, começando do 0 e indo assim por diante. 13 vezes 1 é como se fosse a tabuada do número, ok? E aí, 13 vezes 1 é 13, 13 vezes 2, 26, 13 vezes 3, 39 e assim sucessivamente. Então, a primeira observação que eu quero que você tenha em mente é todo múltiplo, né? Se eu quero encontrar o conjunto de múltiplos de um número, eu sempre começo pelo 0. O 0 é o menor múltiplo de qualquer número. Então, vamos anotar isso, ó. Observação. O 0 é o menor múltiplo de um número. Menor múltiplo de um número. Beleza, professor, isso daí eu entendi. E outra observação que eu quero que você tenha em mente é que os múltiplos, eles são infinitos. São infinitos os números. Os múltiplos, eles também são infinitos, né? Então, ó, os múltiplos são infinitos, beleza? Pronto. E aí, não existe nenhuma questão que vá querer que te cobre um múltiplo. Quem são os múltiplos? Quantos múltiplos? Não, são infinitos, ok? E aí, você tem que ter essa atenção, esse cuidado. Agora sim, uma questão pode, por exemplo, querer dizer lá, né, querer perguntar quantos múltiplos o número 24 possui entre os números 100 e 200, por exemplo. Aí sim, aí ele está te dando um intervalo numérico e aí você encontra os múltiplos dentro daquele espaço de números, tá? Beleza? Então, isso é o que você precisa saber sobre múltiplos. E aí, ó, todo número que é múltiplo de outro, ele é divisível por ele, tá? Então, ó, 10 é múltiplo de 10, eu também posso dizer que 10 é divisível por 10. Dá uma divisão exata. 30 é múltiplo de 10, 30 é divisível por 10. Gera uma divisão inteira, exata, beleza? Do mesmo jeito aqui, 26, se ele é múltiplo de 13, então ele é divisível por 13. Ele gera uma divisão exata
pelo 13, beleza? E aí, vamos falar agora dos divisores, ok? Então, vamos colocar aqui, ó, divisores de um número. E aí, para eu encontrar os divisores de um número agora, os divisores, eles não são mais infinitos, que nem os múltiplos, tá? E para encontrar os divisores de um número, aqueles critérios de divisibilidade vão te ajudar em muito. Então, por exemplo, ó, imagine que eu quero encontrar os divisores de 12. Eu quero encontrar os divisores de 12. Aí, ó, por quanto que eu consigo dividir o 12? Eu consigo dividir o 12 por 0? Não existe divisão por 0, tá? Não existe. Beleza, professor? Então, eu posso dividir o 12 por 1? Posso. E aí, eu venho aqui e coloco. 1 é divisor de 12. Eu posso dividir o 12 por 2, professora? Posso também. 12 dividido por 2 é 6. 12 é divisível por 3? Também. 12 é divisível por 4? Também é. E por 5 vai ser? Não. 12, ele não é divisível por 5, porque somente os números terminados em 0 ou 5 vão ser divisíveis por 5. Agora, 12 é divisível por 6? É. E depois do 6, ó, sempre que você chegar na metade do número, professora, mas se o número for ímpar, não vai ter metade? É, não vai ter metade. Quando você chegar ali próximo da metade do número, o próximo divisor só vai ser ele mesmo. Então, por exemplo, 12 é divisível por 6. 6 é divisor de 12. Quem é o próximo divisor? O próprio 12. E aí, ó, acabou. Os divisores, ao contrário dos múltiplos, eles não são infinitos. Todos conjunto de divisores sempre vai terminar no próprio número, ok? Sempre vai terminar no próprio número. E aí eu te pergunto, ó, quantos divisores possui o 12? Aí você vem aqui, ó, 1, 2, 3, 4, 5, 6. O 12, ele possui 6 divisores. Olha aí que beleza. Vamos pegar outro exemplo aqui. Imagine que eu quero encontrar os divisores de 32. Aí você vai e faz a mesma coisa. O 1 é divisor de 32, o 2 também, o 3 vai ser, aí você aplica aquele critério de divisibilidade, ó. Se eu somar 3 mais 2, vai dar 5. E 5 não é divisível por 3. Então, o 32 também não vai ser. Aí, 32 vai dar para dividir por 4? Dá sim. 32 está lá na tabuada do 4. Vai dar por 5? Não. E por 6? Para um número ser divisível por 6, ele tem que ser por 2 e também por 3. Se o 3 não entra aqui, o 6 também não vai entrar. Beleza. Vai ser divisível por 7? Não, não está lá na tabuada do 7, o 32. E por 8? Por 8 ele vai ser divisível sim. Por 9? Não vai ser. Por 10? Também não. Por 11? Não. 32 não é divisível por 11. Por 12? Também não. Por 13 vai ser, professora? Também não. E aí eu vou ficar verificando sempre? Normalmente sim. Só que existe uma metodologia, existe um bizu, que você consegue encontrar todos os divisores de um número usando a fatoração, tá? Mas quando o número é pequeno, facilmente você consegue aí encontrar os divisores dele sem nenhum problema. E aí, qual é esse bizu, professor? Eu vou te mostrar aqui, ó. Vamos lá. Bizu para encontrar os divisores de um número. Todos os divisores de um número sem você precisar ficar pensando, fazendo ali a divisão para saber se é. Tu vai pegar, ó, o 32 e vai fazer a fatoração dele, a decomposição em fatores primos. E isso aqui, você aprender a fazer isso aqui já te ajuda naquelas questões que você precisa calcular MMC e MDC, que eu vou falar daqui a pouco, porque você vai usar essa fatoração, tá? Beleza, professor, entendi. E aí, o que eu faço agora? Você vai, ó,
dividindo. E aqui do lado dessa barrinha, você só pode colocar, ó, números primos, ok? Você só pode colocar números primos. Então, eu começo aqui dividindo por 2. 32 dividido por 2 vai dar 16. 16 dividido por 2 vai dar 8. 8 dividido por 2 vai dar 4. 4 dividido por 2 vai dar 2. E 2 dividido por 2 vai dar 1. Aí, ó, eu venho aqui, passo outra barrinha e coloco o número 1 aqui em cima. Entenda, você não vai multiplicar aqui. Você multiplica esses valores aqui quando você quer encontrar lá o MMC ou o MDC, tá? Aqui eu estou apenas fatorando, decompondo o 32 para encontrar os divisores dele, todos os divisores dele, ok? Então, ó, não vou multiplicar. Eu coloco esse 1 aqui e eu começo a multiplicar os números que estão aqui na minha lateral por ele. E aí, ó, 2 vezes 1, 2. Todos os números que vão aparecer aqui serão os divisores do 32. E aí, ó, 2 vezes 1, 2, beleza. Aí eu pego esse 2 e começo a multiplicar, começando lá de cima. Só que 2 vezes 1 dá 2, e eu já tenho esse 2 aqui. Aí eu vou e continuo a multiplicação, ó. 2 vezes 2, 4, beleza? Aí eu vou para esse 2 agora. Aí eu faço, ó, 2 vezes 1 de novo, mas já tá aqui. 2 vezes 2, mas já tá aqui, ó, 4. E aí eu faço 2 vezes 4, que vai dar 8. Aí, ó, vai descendo, sempre multiplicando, começando lá de cima. Porque, por exemplo, se no lugar desse 2 aqui, você tivesse um 3, aí você ia multiplicar só por esse número aqui de baixo? Não, você tem que fazer 3 vezes 1, 3 vezes 2, 3 vezes 4, 3 vezes 8, ok? Tem que multiplicar começando lá de cima. Mas, como esse 2, ele se repete, eu não preciso multiplicar lá em cima, porque eu já tenho os valores, ó. 2 vezes 1, já tem aqui 2. 2 vezes 2, já tem aqui 4. Aí eu vou sempre, ó, pegando aqui o último. 2 vezes 8, 16. E 2 vezes 16, 32. Pronto, olha que beleza. Encontrei todos os divisores aqui do 32. Então, tá faltando quem aqui na nossa lista? O 16 e o próprio 32. Pronto, acabou-se, morreu, ok? Beleza, professor, entendi. E aí, o 32 tem quantos divisores? 1, 2, 3, 4, 5, 6. 6 divisores, beleza? E aí, agora, nós vamos para o MMC e o MDC, que caem bastante em prova. Aparecem uns probleminhas lá interpretativos que você vai utilizar ou o MMC ou o MDC para resolver. E eu vou te mostrar a diferença de um e de outro. E quando formos para as questões, eu vou te dar o bizu para você não se confundir na hora e saber quando é que a questão vai pedir o MMC e quando é que a questão vai pedir o MDC, beleza? Então, vem aqui comigo que a gente vai falar agora, ó, do MMC. E aí você precisa se lembrar que a sigla MMC significa o quê, professor? Significa mínimo múltiplo comum. Mínimo múltiplo comum, tá? Então, vamos colocar aqui, ó. Mínimo múltiplo comum. Pronto. Mínimo múltiplo comum. O famoso MMC. Beleza, professor, entendi. E aí, como é que eu calculo o MMC? Vamos lá. Ó, sempre que você quer calcular o MMC entre 2 ou mais números, você vai fazer o seguinte, ó. Vamos colocar aqui. Imagine que eu quero calcular o MMC de 8 e 24. E aí eu quero saber quanto que vai dar. Vamos lá. No final, depois que eu terminar de explicar o MMC, eu vou te passar alguns bizus que naquelas questõezinhas que envolvem fração,
que utiliza ali bastante, né, o cálculo de MMC na adição, na subtração, normalmente são números pequenos e aí eu vou te passar alguns bizus que vão te ajudar bastante na hora de calcular esses MMCs. Beleza, e aí, ó, eu me deparei lá com uma questão, uma situação, onde eu tenho que calcular o MMC de 8 e de 24. Como é que eu faço, professora? Vamos lá? Eu pego o 8, coloco do lado do 24 e passo essa barrinha da fatoração. E aí eu vou dividir os dois números até chegar em 1, ok? Preciso dividir os dois ao mesmo tempo? Não. Se por acaso você se deparar com um número que não dá mais para dividir, você vai repetindo ele. Então, por exemplo, o 8 e o 24, eu vou dividir, ó, por 2, aí vai ficar 4 e 12. Aí ainda dá para eu dividir por 2, vai ficar 2 e 6. Ainda dá para eu dividir por 2, vai ficar 1 e 3. E agora, o 3 eu divido por 3. Pronto. Fica 1 e 1. O MMC só acaba depois que todos os seus números chegam em 1. Beleza, professor? E aí, você vai agora, ó, multiplicar todo mundo que está depois da barrinha. 2 vezes 2, 4. 4 vezes 2, 8. 8 vezes 3, 24, beleza? 24. Então, o MMC de 8 e 24 é 24. Olha aí que beleza. E aí, eu já te passo um bizu muito bacana aqui sobre o MMC. Que bizu vai ser, professor? Vamos colocar aqui, ó. Bizu. Sempre que eu vou calcular o MMC entre dois números, que um é múltiplo do outro, olha a importância de você saber os múltiplos, ó. O 24, ele é múltiplo do 8, porque se eu pegar 8 vezes 3, vai dar 24. E aí, sempre que eu tenho números que são múltiplos, o MMC sempre vai ser o maior. Por isso que deu o próprio 24, ó. Então, ó, anota esse bizu aí, ó. Sempre, tá? Sempre que calcularmos, aliás, sempre que, vamos colocar assim, ó. Sempre que não, vamos colocar assim que fica melhor. O MMC entre dois números que são múltiplos, o MMC entre dois números que são múltiplos será sempre o maior, será sempre o maior, sempre. Por exemplo, você vai calcular o MMC de 5 e de 10, vai dar 10, porque 10 e 5 são múltiplos. Você vai calcular o MMC de 16 e 8, vai dar 16, porque 8 e 16 são múltiplos, pronto. E isso aparece direto, principalmente naqueles probleminhas que envolvem fração, que você vai precisar calcular ali o MMC, beleza? Então, esse foi o primeiro bizu que eu quis te passar aí. E aí, eu vou passar aqui, ó, um outro exemplo de MMC para você também anotar aí esse bizu. Professora, eu posso calcular o MMC de mais do que dois números? Pode, você pode calcular aí com quantos números você quiser. É só colocar um do lado do outro e fazer essa fatoração aqui, ó, que nós fizemos aqui, beleza? Então, ó, vamos colocar aqui, deixa eu só ajeitar aqui, ó, vamos colocar aqui como exemplo 1, e aí aqui vamos para o exemplo 2. Aí, imagine que eu quero calcular o MMC de 13 e 5, por exemplo. Eu quero calcular o MMC de 13 e de 5. Aí eu vou, né, coloco lá o 13 do ladinho do 5, passo a régua para fazer a fatoração. Aí tu se depara aqui, ó, com dois números que são primos, né? Então, por exemplo, o 13 só vai dar para dividir por ele mesmo. E o 5 também só vai dar para dividir por ele mesmo. Então, eu vou começar aqui, ó, dividindo por 5. Aí, eu repito o 13. Quando um número não dá para eu dividir, eu simplesmente baixo ele. E aí, vai ficar, ó, 1. Aí, agora eu tenho que dividir esse 13.
que só dá para dividir por ele mesmo. E aí ficou 1. E aí, ó, 5 vezes 13 vai ser a nossa resposta aqui do MMC. E 5 vezes 13 vai dar 65. Então, você percebe aqui uma outra observação, um outro bizu que eu quero te passar. Sempre que dois números, você olha para eles e vê que eles não possuem nenhum divisor em comum entre eles, você olha para o 13 e para o 5. Não existe nenhum número, com exceção do número 1, que consiga dividir os dois ao mesmo tempo. E aí, quando isso acontece, eu digo que eles são primos entre si. E quando eu tenho números que são primos entre si, o MMC, ó, é a própria multiplicação deles. Então, vamos anotar esse bizu aqui também, ó. Bizu, todo MMC de números que são primos entre si. E aí você já anota o que é primo entre si, para depois você não esquecer. Você coloca assim, ó, não possuem divisores em comum. Pronto, aí você já sabe o que são primos entre si. Então, todo MMC de números que não possuem divisores em comum será a multiplicação deles. Será a multiplicação deles. Pronto. Outro bizu federal aí para você que vai te ajudar bastante nos cálculos das questões em geral, beleza? Então, vamos agora para o último exemplo. E aí eu vou colocar, ó, três números para você saber calcular o MMC em todas as situações, tá? Então, imagine. Professora, números primos entre si sempre vão ser números primos, é? Não, ó. Números primos entre si nem sempre são números primos, como aconteceu com o 13 e o 5, não, tá? Por exemplo, se você pegar o 4 e o 9, o 4 não é um número primo e o 9 também não é. Porém, se você olhar para o 4 e para o 9, você vai perceber que não existe nenhum número que divida eles ao mesmo tempo. Porque o 4 só dá para dividir por 2 e por 4. Lembra, o 1 não conta, o 1 não vale. Já o 9, ele só dá para dividir por 3 e por 9. Não dá nem por 2 nem por 4. Ou seja, eles são números primos entre si. Porque não existe nenhum número que consiga dividir os dois ao mesmo tempo, com exceção do número 1. Então, isso é o que significa números primos entre si, tá? Pode acontecer com os próprios números primos, mas pode acontecer com números compostos, números normais, digamos assim, beleza? E aí, vamos para o terceiro exemplo aqui, falar do MMC. Vamos colocar aqui 3 valores aleatórios. Imagina que eu quero MMC de 40, de 30 e de 24. Pronto. 40, 30 e 24. Não, vamos colocar um número ímpar, para você não achar que só serve com número par, né? Tem aluno que tem mania de achar que só funciona com o exemplo que o professor deu. Não, gente. Isso aqui funciona toda vez que você precisar calcular MMC. É só seguir o mesmo procedimento, só vai mudar os resultados, tá? E aí eu venho aqui e coloco 40, 30 e 15, beleza? Passa a régua. E aí eu começo a dividir. Dá para eu dividir, ó, por 2. Professora, mas o 15 não dá. Aquele que não dá para dividir, você vai repetindo. E aí aqui, ó, vai ficar 20, 15 e 15. E agora, ó, o 20 ainda dá para dividir por 2. Aí você continua. Aí vai ficar 10. Aqui, repete e repete, porque não dá para dividir. Aqui ainda dá para dividir por 2. E aqui, agora, dá para dividir por 5, né, professor? Pode botar por 5. Mas também dava por 3. Não tem problema, tá? Aqui vai dar 1,
3 e 3. Aí agora, ó, agora você vai ter que dividir por 3 para fechar tudo. E aí, terminamos o MMC. Qual vai ser o resultado? Multiplica todo mundo. 2 vezes 2, 4. 4 vezes 2, 8. 8 vezes 5, 40. E 40 vezes 3 vai dar 120. Pronto. Então, eu acabei de descobrir que o MMC entre 30, 40 e 15 é 120. Olha só o que você pode parar para analisar aqui. O 30 e o 15 são múltiplos. Então, se eu estivesse calculando o MMC só deles dois, vai ser quem? Vai ser o maior, 30. E aí, entre o 30 e o 40, eles são números que são primos entre si, quase, né? Se eu cortar esse zero, eles ficam números primos entre si. E aí, o MMC seria a multiplicação dos dois. E o 120 é quase isso, né? Só que no lugar de eu multiplicar os dois, porque aqui tem 2 zeros, ficaria 1.200. Ficou só 120. Por quê? Porque o 10, ele consegue dividir os dois ao mesmo tempo, tá? Mas veja que isso é um padrão que você pode usar bastante, esses dois bizus. Sempre que os números são múltiplos, o MMC é o maior. Se os números são primos entre si, o MMC é a multiplicação deles. Não foi o caso aqui do 40 e do 30, tá? Porque eles têm o 10 como divisor em comum. Mas foi quase isso, beleza? Mas você faz o cálculo. Se não der para fazer pelo bizu, faz o cálculo e encontra a resposta, beleza? E aí, vamos para finalizar, falar aqui do MDC, beleza? O MDC é quase que igual ao MMC. Eu consigo, professora, calcular o MDC usando o MMC? Consigo, por exemplo, olha para cá. Se eu olhar para essa fatoração aqui, para essa divisão, aquele número que eu usei para dividir todos os valores ao mesmo tempo, ele vai fazer parte do meu MDC, por exemplo. Aqui, eu consegui dividir todo mundo ao mesmo tempo, 40, o 30 e o 15? Não. O 15 eu repeti. Então, esse 2 não entra para o MDC. Aqui eu consegui? Também não. Aqui eu consegui? Também não. Aonde foi que eu consegui? Ó, bem aqui. Bem aqui nesse 5, eu consegui dividir os 3 valores ao mesmo tempo. Eu dividi o 5, eu dividi o 15 e eu dividi o outro 15. Então, se eu tivesse, e foi somente aqui, se eu quisesse calcular o MDC, que é o máximo divisor comum desses 3 números, já está aqui a resposta, ó, é o 5. Só que é importante você aprender a calcular direto já o MDC, sem precisar calcular o MMC. Por quê? Porque em alguns problemas você só vai precisar calcular o MDC, o máximo divisor comum. E aí, para que tu vai perder um tempão dividindo no MMC, se o MDC ele é mais rápido, você encontra mais rapidamente. Por quê? Porque no MDC, vamos colocar aqui, ó, no MDC, máximo divisor comum, que é o nosso MDC. No MDC, na hora que eu vou calcular ele, eu tenho que obrigatoriamente dividir todo mundo ao mesmo tempo. Eu não posso fazer esse negócio de aquele que não dá para repetir, eu baixo, eu repito embaixo. Eu não posso fazer isso. No MDC, eu tenho que dividir, ó, todo mundo ao mesmo tempo. Então, vamos colocar aqui, ó, MDC. Imagine que eu quero calcular o MDC de 20 e 45. Aí eu venho aqui, coloco o 20 e o 45 e aí eu começo a fatoração. Só que tem uma diferença. Lá no MMC, se eu fosse calcular MMC, eu ia dividir por 2. Porque o 20 dá para dividir por 2. Aqui, no MDC, eu só posso dividir ao mesmo tempo.
Então, qual é o número que eu posso usar aqui que dá para dividir o 20 e também dá para dividir o 45? Só o 5. E aí, 20 dividido por 5 é 4, 45 dividido por 5 é 9. E agora, professora? E agora, não tem mais nenhum número que dê para dividir os dois. Não tem. E aí, o que eu faço? Eu simplesmente termino aqui, porque esses números, eles são, ó, o 4 e o 9, eles são primos entre si. E aí, você já encontrou o MDC. Qual é o MDC, professora? Tá aqui, ó, é 5, o próprio 5. Então, o máximo divisor comum entre 20 e 45 é 5, beleza? Pronto. Simples assim, beleza? E aí, você vai fazer esse procedimento em qualquer cálculo que você queira encontrar o MDC. Vamos fazer outro exemplo aqui. Vamos colocar um segundo exemplo com 3 valores. Vamos colocar aqui, ó, 3 valores para calcular esse MDC. E aí, você vai ver que nem sempre vai ficar só um númerozinho aí, tá? Às vezes pode ficar 2, pode ficar 3, pode ficar vários. Então, vamos verificar aqui qual seria o exemplo que a gente vai colocar. Ó, vamos colocar assim, ó, exemplo 2. Vamos colocar o MDC entre 40 e 90, por exemplo. 40 e 90. Aí, vamos lá. Você pega o 40 e o 90. Aliás, vamos colocar 3 valores, né? Vamos colocar o 40, o 90, 40, o 90 e o 120. Pronto. 40, 90 e 120. Beleza, professor. Vamos acrescentar aqui, ó, o 120. Passa a barrinha e começa a divisão. Não esquece. Tem que dividir todo mundo ao mesmo tempo. Posso dividir logo por 10, professora? Pode, não tem problema não, tá? E aí, vamos dividir aqui, ó, todo mundo por 10. Só que o correto mesmo, a maneira mais certinha, é você usar somente números primos aqui, tá? Mas, por exemplo, dividir por 10 é a mesma coisa que dividir por 2 e depois dividir por 5. Então, tu tá encurtando o caminho, porque o que vai interessar é o resultado no final das contas, beleza? E aí, ó, eu vou ter aqui 40 dividido por 10 é 4, 90 dividido por 10 é 9 e 120 dividido por 10 é 12. E agora, professora, eu consigo dividir novamente por outro número? Não, porque o 4 e o 9, tu já sabe que eles são primos entre si. E o 12 daria para dividir por 2 ou por 3, mas só que o 9 não dá por 2 e o 4 não dá por 3. Então, ó, acabou aqui. Qual vai ser o MDC? 10. Agora, imagina que aqui fosse 30. Para a gente alongar aqui o nosso cálculo. Imagina que aqui fosse 30. Aí, agora, eu consigo continuar dividindo, ó. Dividir por 10, deu 3, 9 e 120. E aí, aqui ainda dá para dividir por quanto? Por 3. Aí, vai ficar, ó, 1, 3 e 4. Pronto. Quando não dá mais para dividir, você acabou o MDC, tá? E aí, ó, é só multiplicar. 10 vezes 3, 30. Então, o MDC, o máximo divisor comum entre 30, 90 e 120 é 30. Show de bola? Beleza? Tranquilo? Então, é isso. A diferença entre o MMC e o MDC é que no MMC você vai dividindo. Aquele que não dá para dividir, você repete. Já no MDC, tem que dividir todo mundo ao mesmo tempo, beleza? Então, ficamos por aqui em mais essa aula e eu te espero na próxima. Tamo junto. Valeu!